O Eremita. Um recanto remoto, próximo às montanhas, meio envolto às árvores, havia um pequeno casebre da mais rústica construção. Tinha o jardim devastado, assim como a cerca que o cingia. Como a cabana encontrava-se longe de qualquer estrada e só se chegava a ela por um caminho que cruzava os bosques da floresta, raramente era visitada, e o casal que ali habitava não era nada inclinado em fazer novos amigos. O homem, Gilles Garner, era um sujeito sombrio e de mórbida aparência, que caminhava numa postura curvada, e cujo rosto pálido e olhos fundos, com um par de sobrancelhas espessas, que se uniam em sua testa, eram bastante para afastar quem quer que o procurasse. Gilles raramente falava, e quando fazia era no mais rude dialeto de sua região. Sua longa barba branca e seus hábitos reclusos lhe renderam o nome de Eremita. Ninguém jamais suspeitara do Eremita, até que certo fim de tarde ouviu-se os gritos de uma criança e o uivo de um lobo, que atraiu a atenção de alguns camponeses que estavam caminhando pela floresta, retornando ao trabalho. Quando correram na direção de onde vinham os gritos, encontraram uma garotinha a se defender de uma criatura monstruosa, que a atacava com unhas e dentes, e já havia ferido gravemente em 5 lugares. Assim que os camponeses chegaram, a criatura fugiu correndo para a escuridão do matagal. Estava tão escuro que não era possível distinguir o que seria aquela fera. Enquanto alguns afirmavam que a criatura era um lobo, outros pensavam ter reconhecido em suas feições o rosto do Eremita. Isto aconteceu no dia 8 de novembro. No dia 14, um menino de 10 anos de idade, que havia sido visto pela última vez nas proximidades dos portões da cidade de Doli, desapareceu. Então o Eremita foi preso e levado a julgamento em Doli. Foi quando as seguintes evidências, corroboradas por testemunhas e confirmadas por sua esposa. No último dia da festa de São Miguel, sob a forma de um lobo, a 1 milha de Doli, em um vinhedo pertencente a um vizinho, Gilles Garner atacou uma donzela de 10 anos de idade e a matou com seus dentes e garras. Ele a atraíra para o bosque, onde roeu a carne de suas pernas e braços, e tanto apreciou aquela refeição que, inspirado pelo afeto conjugal, levou um pouco de carne para sua esposa. 8 dias após a festa de Todos os Santos, novamente na forma de lobisomem, ele capturou outra garota, perto da campina no território de Atome, e já estava a ponto de matá-la e devorá-la, quando 3 pessoas surgiram e ele foi obrigado a fugir. No 14º dia depois de Todos os Santos, também convertido em lobo, ele atacou um menino de 10 anos. Naquela ocasião, ele comera toda a carne das pernas e braços do garoto, e também com suas presas havia arrancado completamente uma das pernas do garoto. Na sexta-feira, antes da última festa de São Bartolomeu, ele agarrou um menino de 13 anos sob uma grande pereira, perto da mata da aldeia, e arrastando-o para o bosque o matou, com a intenção de comê-lo, como fizera com as outras crianças. A aproximação de alguns homens o impediu de realizar o seu intento. No entanto, o menino já estava morto há algum tempo, e os homens que o surpreenderam declararam que a aparência de Gilles era de um homem normal, e não a de um lobo. O Eremita foi condenado a ser arrastado para o local da sua execução pública e ser queimado vivo, a sentença que foi rigorosamente executada. Neste caso, o pobre maníaco acreditava plenamente que a transformação em verdadeiro lobo de fato ocorria. Ele parecia perfeitamente racional em todos os aspectos e bastante consciente dos crimes que havia cometido. Vamos para o próximo conto. O Menino Lobo. No sertão da Bahia, um pobre casal estava esperando seu 7º filho, numa noite sombria de sexta-feira, iluminada pela lua cheia. A mulher deu à luz a seu 7º filho. O menino nasceu forte e bonito. No entanto, quando o menino completou 13 anos de idade, no dia de seu aniversário, depois de soprar a velhinha com um pequeno bolo feito por sua mãe, o menino saiu de casa e foi passear sozinho pelos arredores da caatinga.
Mas assim que o sol caiu e a lua chegou, apresentando a noite escura e sombria, o menino começou a se sentir estranho. Seu corpo começou a crescer pelos rapidamente, inclusive em seu rosto, que dentro de 1 minuto estava completamente tomado por pelos. O menino, então assustado, começou a gritar, mas o que saiu não foi um grito, e sim um uivo de lobo. De repente, assim que soltou-se um uivo, o menino, agora transformado em lobo, sentiu uma fome enorme, como nunca havia sentido antes, e correndo pela caatinga viu um saruê, correndo na sua frente. O menino lobo então correu atrás do saruê, e dentro de 1 minuto estava com ele em sua boca, e o destrinchou completamente até os ossos. Depois disso, o menino lobo subiu até o alto de um morro, e lá ficou a uivar e contemplar a beleza da lua cheia. No entanto, quando o sol começou a raiar, o lobisomem novamente começou a se transformar no menino, que, espantado com o que havia acontecido, olhava para o seu corpo agora normal, sem acreditar. O menino então desceu o morro e voltou para a casa de seus pais, que estavam sem dormir a noite toda, de tanta preocupação com o menino. Ao chegar em casa de manhã com a roupa toda rasgada, seus pais brigaram muito com ele, que se manteve calado o tempo todo, e posteriormente o colocaram de castigo, tendo de ficar a semana toda trancado em seu quarto, podendo sair dele somente para ir ao banheiro. O menino cresceu e de menino lobo tornou-se um lobisomem, e toda noite de quinta-feira para sexta-feira de lua cheia, o homem se transforma em um lobo e sai pelo sertão da Bahia a caçar suas presas. Certa noite, no entanto, não encontrando nenhum animal, o lobisomem resolveu então atacar uma mulher que passava sozinha à noite pela estrada e mordendo-a no pescoço. Por um instante reparou seu olhar de terror e, sentindo compaixão, não a matou, mantendo-a viva. Deixou ali jogada na estrada e sumiu na caatinga. Meses depois, numa noite de sexta-feira de lua cheia, o homem subira no morro onde havia estado contemplando a lua, quando havia se transformado em menino lobo, há muitos anos atrás. E assim que o sol caía e a lua se fez brilhante no céu do sertão, o homem se transformou em lobisomem e começou a uivar. No entanto, quando olhou para o lado, viu ao longe, do outro lado da caatinga, uma mulher a contemplar a lua, que estava nascendo. Ele então desceu o morro e foi até lá. Assim que chegou ao alto do morro, viu a mesma mulher que há meses havia atacado na estrada, e ela então de repente se transformou em uma mulher lobo. Ele se espantou com aquilo e compreendeu que a mordida que ele dera em seu pescoço havia transmitido para ela a maldição do lobisomem. Ele então se aproximou dela, já completamente transformada em lobo, e os dois ficaram ali a noite toda a uivar à luz da lua. Filha do lobisomem. Um lenhador, na verdade um lobisomem, tinha 9 filhas, todas elas núbeis, sendo a mais nova a mais bela de todas. Certo dia perguntou a si mesmo: de que me adianta ter que sustentar tantas filhas para sempre? Então decidiu matar as 9 filhas. Ao sair à floresta para cortar lenha, o pai ordenou que uma das filhas lhe levasse comida. Um pouco mais tarde, a mais velha trouxe-lhe a refeição. Por que você chegou tão cedo? Perguntou o lenhador. Na verdade, pai, eu queria fortalecê-lo para que o senhor não morresse de fome. Você realmente é uma boa moça, sem que se encontre eu como. Enquanto comia, o lenhador elaborava um estratagema para matar sua filha. Levantou-se e disse: venha, minha menina, eu quero lhe mostrar um buraco que cavei. E para que serve o fosso? Perguntou a filha. Para que sejamos enterrados nele quando morrermos, pois os pobres não valem nada neste mundo, e não há quem lhes devote qualquer cuidado depois de mortos. A garota seguiu o pai em direção à imensa cova. Ouça bem, disse o lobisomem, você deve morrer agora e ser lançado no fundo dessa cova. Muito assustada, a jovem implorou em vão por sua vida. Ele a agarrou, lançando à sepultura. Em seguida, o pai pegou uma grande pedra e atirou sobre ela, esmigalhando seu crânio. Tendo assim matado a filha mais velha, o lobisomem voltou ao trabalho. À tardinha, a segunda filha chegou, trazendo-lhe comida. Ele falou-lhe sobre a cova, levou-a ela até o buraco,
onde a lançou e a matou, partindo-lhe a cabeça, como a primeira. E assim foi com cada uma das outras meninas, exceto a mais jovem, que bem sabia que seu pai era um lobisomem. A menina, vendo que as irmãs não voltaram da floresta, pensou preocupada: onde estarão as minhas irmãs? Meu pai está com elas? Foram fazer companhia para ele? Ou será que as obrigou a ajudar a transportar as lenhas? Tendo preparado a comida que levara, internou-se cautelosamente na floresta. Quando se aproximou de um lugar onde o pai trabalhava, a garota escutou os golpes de machado contra a madeira e sentiu um cheiro de fumaça. Adiante viu uma grande fogueira, onde havia 2 cabeças humanas postas para assar. Afastando-se da fogueira, a moça seguiu em direção de onde vinham os golpes de machado. Logo encontrou o pai. Pai, disse ela, eu lhe trouxe a comida. Você é uma boa moça, ele respondeu. Agora empilhe a lenha para mim enquanto eu como. Mas aonde estão minhas irmãs? Perguntou ela. Lá embaixo no vale, arrastando a madeira. Ele respondeu, siga-me que eu te levo até elas. E seguiram para a cova. O pai disse à filha que havia cavado aquele grande buraco para fazer uma sepultura. Agora, disse ele, você deve morrer e ser lançada na cova como suas irmãs. Vire-se de lado, pai, pediu a moça, enquanto eu tiro minhas roupas. Depois, se o senhor quiser, poderá me matar. Quando o pai, atendendo ao seu pedido, virou-se para o lado, a garota aplicou-lhe um forte empurrão, e ele caiu de cabeça no buraco que havia cavado para ela. A filha fugiu para salvar sua própria pele, pois o lobisomem não estava ferido, e logo sairia do fosso para matá-la. Enquanto fugia, a moça podia escutar os uivos ecoando através das trilhas sombrias da floresta. Por isso correu tão rapidamente. Depois ouviu o ruído de passos se aproximando e sentiu o bafo da respiração do seu perseguidor. Então a moça jogou para trás o seu lenço. O lobisomem o agarrou com os dentes e unhas, rasgando, reduzindo a farrapos. No instante seguinte recobrou a perseguição, espumando pela boca e uivando desesperadamente, enquanto seus olhos injetados brilhavam como brasas ardentes. A moça jogou para trás o vestido, que a fera apanhou e reduziu a pedaços. Depois voltou a perseguir sua presa. Desta vez a garota jogou o avental, em seguida passando a correr na forma em que veio ao mundo. Mais uma vez, o lobo aproximou-se de sua vítima. A filha saiu da floresta e alcançou o campo, escondendo-se num feixe de feno. O pai correu uivando em seu encalço, porém não conseguiu encontrá-la. Começou a vasculhar violentamente os montes de feno, rosnando e rangendo as presas brancas e reluzentes, assim exprimindo a sua ira, porque a vítima havia escapado daquela perseguição. Flocos de espuma caíram a cada passo de sua boca. A sua pele recendia o suor. Antes de chegar ao menor dos feixes, a força o abandonou. Sentindo que a exaustão começava a dominá-lo, retirou-se para a floresta. Naquela ocasião, o rei saíra para caçar. Um de seus cães carregava uma presa pelo campo de feno. O rei, seguindo o cão, descobriu a linha da donzela, mergulhada até o pescoço no feixe de feno. O rei a levou com feno e tudo para o castelo, antes de aceitar seu pedido de casamento e tornar-se sua esposa. A jovem fez apenas uma exigência, a de que nenhum mendigo seria autorizado a entrar no palácio. Tendo o rei aceitado a condição, casou-se com a donzela, e desta união vieram 2 filhos. Passados uns poucos anos, um mendigo entrou furtivamente no castelo real, e não era outro senão o lobisomem, pai da rainha. Subiu escada acima, entrou no berçário e cortou a garganta das 2 crianças, filhas da rainha, e colocou a faca sob o travesseiro. De manhã, o rei, supondo que sua esposa era assassina, expulsou-a do palácio, com os príncipes mortos pendurados em seu pescoço. A rainha errou pelos campos até encontrar um ermitário abandonado. Lá o eremita veio e em seu socorro restaurou a vida das criancinhas, que foram criadas naquele eremitário. Muitos anos depois, em uma caçada, o rei se perdeu na floresta e viu-se obrigado a passar a noite no eremitário. Lá o rei descobriu o erro que cometera
porque os seus filhos lhe contaram toda a história, e com eles a rainha retornou ao seu castelo. Mas o lobisomem não se cansava de suas maldades, tendo entrado no castelo real para ver o que por lá acontecia. Pediu um lugar para dormir, mas os servos o reconheceram e o conduziram à presença do rei. Lá chegando, pôs-se a tremer, e como não podia negar, confessou que matara as criancinhas. Quando o rei reconheceu sua malvadez e culpa, disse aos guardas do castelo: amarrem esse homem cruel a uma carroça e precipitem-no sobre as rochas nos abismos, para que rebente em pedaços no fundo do mar, que se espraia sobre o castelo. Fora com ele, porque não é digno de que mãos humanas utinem sua vida. O lobisomem quebrou o pescoço ao cair, espatifado no mar. O rei, a rainha e os príncipes viveram até hoje felizes em seu castelo, pois não há notícia de que tenham falecido. A marca do lobisomem. Oswald Frederick, cônsul britânico no Porto, relata uma história de lobisomem que lhe foi contada por um fazendeiro, em cujo casarão recebeu a generosa hospitalidade portuguesa. Um jovem agricultor trabalhava numa fazenda perto de Cabração, entre as montanhas de Éstrica, nos distritos mais silvestres de Portugal, cujo dono havia despojado recentemente uma jovem dama. Quando se aproximava a hora do seu primogênito vir ao mundo, tornou-se necessário contratar uma mulher para auxiliar a sua esposa nas muitas tarefas domésticas. Assim, o jovem ajudante foi mandado para a cidade mais próxima, Ponte de Lima, com a ordem de encontrar a primeira jovem robusta serviçal que encontrasse. Durante o seu percurso, ele viu sentada à beira do caminho uma provável serviçal, envolta em um manto castanho, com o qual começou uma conversa. Apresentando-se como Joana, disse que era natural de Torouca, das montanhas de Beira, e estava à procura de uma boa ocupação como empregada doméstica no distrito. O intento da moça parecia vir exatamente em cumprimento da missão atribuída ao jovem. Tendo isto em conta, ele sugeriu que a jovem se apresentasse ao seu patrão. Ela o fez, e embora o fazendeiro notasse algo estranho no olhar da jovem, a moça tomou o lugar da patroa por um tempo, cuidando da cozinha e do trabalho doméstico, porquanto além de robusta parecia ser muito disposta a ajudar. No devido tempo a criança nasceu. Era um belo e saudável garoto, muito parecido com o pai e admirado por todos os vizinhos, salvo por uma senhora, uma sábia mulher, que percebeu algo estranho assim que viu o recém-nascido. Quando perguntada sobre a causa do estranhamento, disse claramente que a criança estava enfeitiçada. Todos riram daquilo, mas a senhora idosa asseverou que a criança trazia a marca do capeta. Entre as partes do bebê havia realmente uma pequena lua crescente, que parecia ter sido de alguma forma tatuada ali. A alegria transformou-se em consternação, mas a sábia senhora confortou os admirados pais com gentileza, aconselhando-os a vigiarem cuidadosamente a criança no berço, durante o período da lua nova, já que, disse ela, não havia motivo para preocupação em nenhuma outra época do ano. Assim foi feito. E passaram-se 2 ou 3 meses sem que nada de mal houvesse acontecido. Observou-se casualmente que desde o primeiro contato a empregada Joana exibia maior animosidade para com a velha senhora, e sempre que esta visitava a casa, a nova empregada conservava-se o tempo inteiro do lado de fora, ou então apressava-se em sentar-se no escuro com o seu grande manto castanho, puxado por cima do rosto. Mas não diziam nada, já que a moça era extremamente temperamental, e quando em fúria os seus olhos, que eram singularmente estreitos e oblíquos, literalmente brilhavam como fogo, enquanto a jovem rosnava palavras raivosas. Mas a moça sempre exibia um bom comportamento respeitoso para com os patrões, e em muito pouco tempo tornou-se íntima confidente de sua senhora. Certa manhã a dama lhe confidenciou um segredo para sua imensa surpresa. A velha mulher lhe revelara. A moça respondeu: ai de mim, senhora, na verdade é algo que eu já sabia há muito tempo, mas que temia contar-lhe. As crianças com essa marca transformam-se em lobisomens. Há algo que possamos fazer para evitá-lo? Perguntou ansiosamente a senhora.
Sim, é algo que pode ser feito. Devemos cobrir a marca com o sangue de um pombo branco, despir a criança e colocá-la sob um cobertor macio na encosta da colina, assim que a lua nova se erguer no céu. Depois da meia-noite, então a lua atrairá a marca através do sangue, assim como ela atrai as ondas do mar, e o encanto estará quebrado. A fim de salvar o filho da sina do lobisomem, o fazendeiro e sua esposa, após uma conversa, decidiram seguir aquele conselho. Alguns dias depois houve a lua nova. Os pais participaram o que haviam planejado alguns criados, e desses acompanhados puseram o bebê que dormia envolvido num cobertor, na encosta da colina, próximo à casa, enquanto a foice prateada da lua permanecia abaixo do horizonte, naquela noite de verão. Feito isso, eles voltaram para casa, pois nenhum olho humano deveria contemplar o mágico feitiço em ação. O fazendeiro, é verdade, externou a preocupação com a possibilidade de haver lobos por perto, mas os seus homens o tranquilizaram, pois há muitos anos nenhum vestígio de lobos era visto em toda a vizinhança, por muitas léguas ao redor. Mesmo assim, ele tomou o seu velho bacamarte e encheu de pregos enferrujados, à falta de outra munição. Mal havia carregado a arma quando se ouviu um choro lastimoso, vindo do lugar onde haviam deixado a criança. Tendo todos saído às pressas de casa, viram à luz da lua, no topo da colina, um enorme lobo castanho, parado sobre o corpo do bebê. As presas mornas do animal gotejavam sangue, e os seus olhos estreitos cintilavam como fogo do inferno. Enquanto a besta se afastava silenciosamente, o pai enlouquecido atirou. Pouco antes de se refugiar na floresta, a fera atingida soltou um prolongado uivo e caiu, rolando na colina. Um dos empregados, que empunhava um porrete robusto, correu para bater a fera, mas só conseguiu desferir-se um golpe na pata dianteira, enquanto o animal uivava e se recolhia lentamente na escuridão. A criança estava morta, tinha a garganta horrivelmente mutilada e o cobertor encharcado de sangue. Quando, vergados pelo pesar, levaram um minúsculo cadáver para casa, deram-se conta de que Joana não estava entre eles. Na verdade, já fazia algum tempo que ela não era vista. Então a horrível verdade perpassou a todos os presentes. A jovem mulher era uma bruxa amaldiçoada, uma prostituta de Satanás, que, tomando a forma de um lobo, matara a criança, imbuída de um propósito sombrio. Ao raiar do dia, os homens seguiram a trilha do lobo ferido na floresta, a cerca de 10 passos do local para onde o animal havia se arrastado. Estava Joana deitada no chão e coberta de sangue. Ela imediatamente declarou que se escondera atrás das árvores para vigiar a criança, temerosa de que algum mal lhe acontecesse. Então ouviu o lastimoso choro da criancinha e correu em sua direção, enquanto a lua nascia. Viu então o lobo saltar furtivamente, ao som da arma. Ele se virou e fugiu, enquanto ela recebia toda a descarga caindo ferida. Estas, é claro, eram mentiras insulfadas pelo diabo. A moça não conseguia explicar por que seu braço direito estava ferido e quase quebrado, no lugar em que o rapaz desferira o golpe com o porrete. Por caridade mandaram chamar o padre, mas ela morreu antes que o clérigo pudesse chegar ao local, e enterraram ali mesmo. Antes que a terra fosse lançada sobre seu cadáver, a sábia mulher que viera vê-la apontou para a marca do lobisomem, plenamente visível no peito da garota. Ela era, evidentemente, um dos lobisomens de Satanás, uma bruxa ativa há muito tempo. A velha senhora acrescentou que, se já houvesse visto antes os olhos da garota, saberia imediatamente o que realmente era aquela pérfida mulher, pois todos os lobisomens adquiriram os olhos estreitos e oblíquos dos lobos, além de sua fisionomia selvagem. Ela explicou ainda que, se um lobisomem consegue matar e beber o sangue quente de um recém-nascido, o encanto se quebra prontamente e ela deixa de ser um licantropo. O padre, que até então não havia sido informado sobre a origem da nova criada, declarou quão ingênuo fora o fazendeiro, principalmente por se envolver com uma mulher de Tourouca, lugar conhecido como imundo ninho de bruxas e feiticeiros. A caçada.
A chama da velha lareira iluminava e aquecia o grande salão comunal da vila. Apesar do frio noturno, sua testa e mãos estavam suados e seu coração batia rente aos próprios ouvidos. Por muito tempo alertava a comunidade sobre a terrível criatura da floresta e ansiava pela oportunidade de matá-la com suas próprias mãos. As mesmas mãos que seguraram e enterraram o corpo do seu único filho, morto durante a última caçada. Desta vez jurara ao seu próprio Deus que a criatura encontraria o seu fim, de uma vez por todas. Sem liberdade e tomados pelo medo, os moradores da pacata vila do Bosque Profundo temiam ser dizimados. Nenhum homem sozinho conseguiria destruir o monstro. Contudo, ainda havia a esperança que um grande grupo de caçadores poderia acabar com aquele pesadelo. O reverendo Baltazar reuniu todos os homens que pudessem empunhar uma arma para se juntar à caçada. Mas não seria qualquer arma, e aquela não era uma caçada comum. A bizarra criatura que vivia dentro da mata, meio homem, meio lobo, buscava suas vítimas sempre nas noites de lua cheia. Aquela noite fria e sem nuvens revelaria a lua em seu total esplendor. Seria um momento ideal para a grande perseguição mortal. Mas como matarmos um monstro se ele parece imune às nossas lâminas de ferro? Argumentou um tanto incrédulo o ferreiro da vila. Não vou arriscar minha pele se nossas armas não funcionam. Um burburinho espalhou-se entre os homens, muitos deles de porte robusto do trabalho pesado no campo. Apesar de serem homens fortes, nenhum deles tinha experiência militar. A pacata vila nunca entrara em guerra com outras comunidades, e sua subsistência baseava-se na extração de lenha, ordenha do gado, plantio e colheita de grãos. O medo de um confronto corpo a corpo com um homem-lobo intimidava até mesmo os mais destemidos deles. Reverendo Baltazar fez sinal com as mãos para que se silenciassem, até que finalmente falou. A velha senhora da floresta contou-me sobre a criatura. O monstro teme o poder da prata, que brilha como a lua que o desperta. Ela é uma bruxa isolada no fundo da mata, resmungou o criador de cavalos. Por que confiaremos numa velha bruxa? As vozes mais uma vez acaloravam-se, gerando uma discussão, sem chegar a lugar algum. O marceneiro da vila tomou a palavra dessa vez. Se esse monstro não for destruído, minha família e eu vamos abandonar a vila, como já fizeram tantos outros. Acalmem-se, senhores, pediu o reverendo. Entendo a aflição de todos. Estamos aqui para pôr um fim nesse desespero. Quero tanto a morte desse monstro quanto vocês. Perdi meu próprio filho pelas mãos demoníacas e as presas, e tenho a convicção que irei matá-lo com as minhas próprias mãos. A dúvida só nos levará à derrota. Precisamos ter fé para alcançar o sucesso da nossa caçada. Ter fé numa bruxa? Insistiu o criador de cavalos. Não, respondeu o reverendo, mas nisto, retirando um pano que cobria algo em cima da mesa, revelou uma grande besta de madeira, trabalhada artesanalmente com empunhadura de metal e uma flecha de ponta de prata. Eu mesmo mandei trabalhar e forjar na grande cidadela, disse o reverendo, enquanto todos silenciaram com os olhos atentos, e com a bênção do bispo batizei com água benta do templo maior, para matar a criatura amaldiçoada com a flecha sagrada. Todos se espantaram com a beleza da arma e encheram seus corações de esperança. Apesar de todo o medo, o silêncio imperou no salão comunal, enquanto vislumbravam o artefato bélico, como se aquilo houvesse sido construído pelos próprios anjos. Vamos acabar com esta maldição e vai ser nesta noite. Todos vibraram com a coragem e a nova arma do reverendo. No meio de todo aquele terror, houve espaço para risos nervosos e gestos de afirmação diante de tanta valentia. Cerca de 20 homens juntaram facões, machados e porretes em suas mãos, munidos de tochas para eliminar a escuridão do bosque. De sangue quente correndo em suas veias, rumaram sem medo para as profundezas da floresta que cercava a vila. A obsessão de Baltazar em aniquilar a bizarra criatura despiu-lhe de todos os medos e preocupações. Ele só tinha olhos e ouvidos para as profundezas da noite,
Nem sequer as súplicas de sua esposa para que não se arriscasse naquela loucura foram suficientes para que desistisse naquele momento. A caçada começou logo após a noite cair. Em poucos minutos as chamas desapareceram aos olhos da vila, engolidas pela escuridão da floresta. Os 20 homens rumaram valentes, todos a pé, com armas em punho e tochas ardendo, reluzentes em meio à penumbra. As passadas firmes da caminhada seguiram a trilha por cerca de 3 horas, até os limites conhecidos da mata, até que pararam em frente a 2 troncos imensos, caídos pelo caminho. "O que faremos agora?" questionou o velho marceneiro. "Tragam os machados." E a mando do reverendo, 4 homens desceram seus machados sobre os troncos gigantescos, picando-os em vários pedaços. Após uma hora de trabalho árduo, já com as fontes suadas e os dedos cansados, cheios de calo, eles concluíram o serviço e desobstruíram o caminho. Seguindo mata dentro numa baixada de serra, chegaram diante de um vale de leito seco, que descia como uma profunda garganta rochosa. O vento soprava num horripilante assovio que ouriçou os pelos até dos mais bravos caçadores. Eles pararam para observar o terreno antes de prosseguir. Então notaram algo estranho. "Que barulho é esse?" disse o ferreiro, já não tão corajoso quanto outrora. Um som inusitado, como o farfalhar de milhares de asas, surgiu das profundezas do vale. Tentando enxergar o que havia mais à frente, o reverendo Baltazar ergueu sua tocha. Nesse instante, um enxame de morcegos atravessou o ar sobre suas cabeças, trazendo pânico à maioria dos homens. No desespero, muitos tentaram inutilmente acertar os pequenos e aterrorizantes animais com suas armas e tochas, derrubando-os no chão. Os gritos de horror ecoaram pelo vale, retumbando sobre as rochas maciças e o basalto e granito. Uma grande parte dos caçadores abandonou o grupo, correndo desesperadamente de volta para a trilha da floresta, que levava a vila na esperança de chegar vivo em casa. Os minutos passavam feito horas e a noite parecia não ter mais fim. Sem a noção real do tempo que passava, perceberam que o vale estreitava-se cada vez mais, à medida que avançavam, até que a garganta do vale terminou em frente a uma grande caverna. A boca da entrada da caverna tinha 6 metros de altura, como a porta da casa de um terrível gigante. "Eu não vou entrar aí dentro", vacilou o ferreiro. "Pode me chamar de covarde, mas não vou entrar aí nem morto." "Então volte, seu covarde, é isso mesmo que eu vou fazer." E sem olhar para trás, o lenhador e mais 2 outros homens seguiram de volta pelo vale apressados antes que suas tochas apagassem com o vento gelado que soprava através da garganta. Os 4 homens restantes entreolharam-se. Reverendo Baltazar viu que eles estavam com medo, mas segurou sua fúria para não os afugentar. Estava guardando todo o seu ódio e força para acabar de vez com o lobisomem. Ele depositava toda a sua fé na besta e a flecha de prata que carregava. Aquilo tinha que terminar naquela noite. Seria um único e fatal tiro. Até que à madrugada todo aquele terror teria um fim. Diminuindo os passos, eles entraram na grande e assustadora caverna. Ela seguia em uma curva para a direita, fazendo com que não fosse possível enxergar muito além. As paredes úmidas vertiam água em pequenos filetes pelas dobras das rochas, e um cheiro pútrido vinha do seu fundo, espalhando-se pelo ar. Conforme avançavam, perceberam ossadas espalhadas pelo chão. Pareciam costelas e ossos de cervos e outros animais. O cheiro fétido aumentava enquanto andavam no túnel, mas os caçadores continuaram o caminho com suas armas em guarda. O suor escorria pelos seus rostos tensos. Segurando a besta com força, o reverendo sentiu suas mãos tremerem. Baltazar podia sentir o cheiro da morte. Uma espécie de urro alastrou-se pelo túnel vindo do seu fundo escuro. O lenhador sentiu o coração bater em sua garganta. As mãos suadas mal conseguiam segurar o machado e a tocha, que já estava quase apagando. Com os olhos arregalados, fitou uns crânios que jazia jogado no chão. Ratos e insetos asquerosos saíam pelos orifícios oculares da ossada, revelando a imagem macabra de um crânio humano.
Uma ratazana cinzenta que estava apoiada sobre a rocha de uma das paredes soltou em seu rosto e mordeu seu nariz, fazendo com que o homem gritasse apavorado, deixando cair a tocha no chão úmido. Desesperado, segurou o animal com as duas mãos, inutilmente desajeitado, o suficiente para dar um empurrão e derrubar a tocha do homem ao seu lado. Assustado naquela penumbra, o homem, cuja tocha apagou na umidade do chão da caverna, saiu correndo aos berros túnel afora. O lenhador, com o rosto e as mãos ensanguentados pelo roedor faminto, escorregou, caindo de costas no solo, enquanto dezenas de outros roedores avançaram sobre o seu corpo. Gritando apavorado, o pobre homem era devorado vivo, enquanto os outros dois homens que sobraram assistiam chocados. Sem saber como reagir, tentaram se aproximar com o fogo da tocha, mas o medo de serem atacados pelos animais assassinos era maior do que sua compaixão. De costas para o fundo da caverna, os dois últimos caçadores não perceberam que a criatura se aproximava. Num salto, o bestial lobisomem jogou-se sobre o último companheiro de Baltazar, travando suas enormes presas pontiagudas sobre o seu pescoço, dilacerando-lhe os ossos e rasgando suas artérias, a ponto de impedir-lhe qualquer reação. O sangue jorrava para todos os lados, numa dança macabra e assustadora. Apavorado, com as mãos tremendos, o reverendo Baltazar apontou sua besta à horrenda criatura, enquanto esta se virava para atacá-lo. Ele não podia hesitar agora. Era o único e fatal tiro que tanto esperava. Seu dedo encaixou no gatilho e puxou. A criatura saltou no exato momento em que a flecha de prata atravessou o ar e acertou em cheio seu peito. Quando a ponta atravessou a carne peluda, o lobisomem abriu a boca, saltando um grunhido de dor, até cair sobre o corpo do reverendo. O homem com a besta caiu para trás no chão, enquanto as presas afiadas cravaram-lhe o ombro. Uma dor indescritível penetrou-lhe o músculo e os ossos, espalhando-se por todos os nervos e tecidos. Uma sensação estranha de mal-estar deixou-o nauseado e desgovernado. Pensou que era o seu fim, mas não era. Lentamente, o enorme lobisomem que estava caído sobre seu corpo começou a morrer. Ofegante e fora de si, a criatura moribunda deu seu último suspiro, e o reverendo pôde sentir seu bafo quente no próprio rosto. O monstro encontrou seu fim de olhos abertos, fitando o homem que o matara. Aos poucos, o robusto corpo coberto de pelos começou a se transformar, retomando uma forma humana. Ao fim da metamorfose, o imenso lobisomem não passava de um homem comum, como tantos outros moradores da vila de Bosque Profundo. Baltazar empurrou o corpo nu do homem morto para o lado, esquivando-se na tentativa de levantar-se. Seu ombro doía muito. Enquanto se erguia novamente no túnel escuro, não havia mais tochas para iluminar. Estava muito difícil enxergar. Entretanto, conseguia cambalhar lentamente para fora da pútrica caverna. Sozinho na escuridão do vale, ele seguiu de volta para a floresta, onde retornou à trilha feita pelos caçadores. Estranhamente, estava com uma fome insaciável e decidiu voltar logo para a vila. Sua visão estava diferente. Os sons e aromas também estavam estranhamente nítidos, e seu estômago retorcia de fome. Com os sentidos aguçados, escutou vozes pela mata e seguiu seus instintos. Correu rapidamente em meio às folhagens e arbustos em direção ao som familiar. Mais adiante estavam o lenhador e outros dois homens que haviam fugido da caçada. Apesar do frio e da penumbra noturna, eles lavavam o suor de seus rostos na beira de um pequeno riacho na floresta. Ao escutar sons de galhos partindo-se como algo se aproximasse, os homens ficaram assustados e tentaram ver o que era. "Reverendo, é você?" Quando Baltazar revelou-se por trás das árvores e arbustos, os três homens levantaram-se com as armas em punho, ameaçando com pleno temor em suas vozes. "Afaste-se, monstro assassino!" Quando o reverendo tentou falar, um uivo assustador saiu de sua boca, enquanto ele mesmo virava sua cabeça para a lua cheia no céu. Os três homens, desesperados, correram de volta para a vila, gritando que o terrível lobisomem havia matado o reverendo.
e estava solto na floresta em busca de mais sangue para saciar sua fome de carne humana. A caçada ainda não havia acabado e precisariam de mais reforços do povoado vizinho para destruir a criatura assassina. O reverendo Baltazar, cheio de ódio e obcecado pela sua vingança, conseguiu matar a bizarra criatura que assassinou seu filho e que tanto atormentara a vila de Bosque Profundo. Porém, a sua cegueira e loucura o levou inevitavelmente a transformar-se no próprio monstro. Agora ele seria caçado sem piedade até o fim dos seus dias. Boa noite. Obrigado por assistir mais um vídeo neste canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e obrigado.